Amém. Meus irmãos, vocês já ouviram falar em Corrie ten Boom? Corrie ten Boom. Corrie ten Boom foi uma holandesa que no tempo da Segunda Guerra Mundial, ela e a sua família ficaram conhecidas por abrigar muitos judeus que estavam fugindo dos nazistas. Então Corrie e a sua família tinham um lugar secreto na sua casa onde eles abrigavam muitos judeus. Eles escondiam essas pessoas lá na Holanda quando o nazismo chegou lá. A família de Corrie foi descoberta e eles foram levados a um campo de concentração. Corrie foi a única que sobreviveu desse tempo no campo de concentração. Ela perdeu sua irmã, que ela amava muito, perdeu toda a sua família, seus pais e a sua irmã, ela perdeu lá nesse campo de concentração. Mas foi da vontade de Deus que ela fosse preservada. E depois que a guerra passou, ela pôde ser liberta então desse campo de concentração, e ela foi muito usada por Deus para dar o seu testemunho, para levar a palavra até muitas pessoas. Corrie era cristã e ela então ministrava em igrejas, palestrava em auditórios. Ela ficou muito conhecida não só no seu país, mas por muitos lugares do mundo. Ela teve esse ministério, ela exerceu esse ministério, levando o seu testemunho e a misericórdia de Deus enquanto ela estava presa. A questão que chama a atenção é que em uma de suas palestras, ela avistou na multidão um dos soldados que trabalhava no campo de concentração onde ela e a sua família estavam presos. Ela disse que mesmo muito tempo tendo se passado, ela estremeceu. Ela sentiu profundo medo, profunda repulsa quando ela viu aquele homem. Mas esse homem havia se convertido. Depois da guerra, ele conheceu o Senhor Jesus, se converteu, entregou a vida a Cristo e estava lá para pedir perdão para ela pelo que ele tinha feito no campo de concentração. Ele não podia pedir perdão a todas as pessoas que ele matou, que ele maltratou, que ele usou de violência no campo de concentração. Mas ela tinha ficado muito conhecida, então ele teve a oportunidade de pedir perdão pelo menos a ela. Então, no final da sua ministração, aquele homem se aproximou dela e ela disse que ele estendeu a mão por alguns segundos que pareceram horas para ela. Ela sofreu muito até ela conseguir estender a mão para aquele homem também. E quando ela pegou na mão dele, ele lhe pediu perdão. E ela disse que foi a situação mais difícil da vida dela. Mais difícil até do que quando ela estava no campo de concentração. Foi conceder perdão àquela pessoa que tanto tinha feito ela sofrer. Muitos anos já tinham se passado, ela já tinha pregado muito sobre perdão. Ela falava sobre o perdão, ela tinha trabalhado o perdão na sua mente e no seu coração, mas ela nunca havia ficado diante de um daqueles que havia lhe causado todo o sofrimento. Então aquela situação para ela foi extremamente difícil. Perdoar não é tarefa fácil, ainda mais numa situação como essa. Mas ela lembrou-se da palavra de Deus. E ao se lembrar da palavra de Deus, então ela o perdoou. E no seu livro ela conta que, em um dos seus muitos livros, ela conta que foi a vez em que ela mais sentiu o amor de Deus na vida dela. Ela disse que era como se o amor de Deus estivesse fluindo entre o corpo dela e o corpo daquele soldado, enquanto eles estavam ali de mãos dadas, chorando, e um pedindo perdão, o outro concedendo perdão naquela situação. Então o perdão, ele não é simples palavras que a gente diz, é preciso perdoar, eu te perdoo. E o perdão também não é algo simples, não é algo fácil. Todos nós temos coisas a perdoar ou a ser perdoados. Tanto pedir perdão quanto conceder perdão é tarefa difícil. Não é algo simples, não é algo comum. Não existe cristianismo sem perdão. Nós recebemos perdão todos os dias. E o que o Senhor Jesus quer ensinar aqui para os seus discípulos, porque agora ele não está mais diante de uma multidão. O Senhor Jesus chegou em Cafarnaum, atendeu os que deveriam ser atendidos, mas se retira aqui com os seus discípulos. Essas palavras ele profere aos seus seguidores, aqueles que caminham com ele. Nós vemos nos ensinamentos de Jesus palavras que são para a multidão, e os discípulos estão junto. Mas existem muitos ensinamentos que o Senhor Jesus guardava para os momentos que ele estava a sós com os seus discípulos.
com aqueles que caminhavam com ele todos os dias, com aqueles que o conheciam melhor do que os outros, verdadeiros seguidores e não simplesmente a multidão. John Stott, no seu livro O Discípulo Radical, ele fala que nós nunca deveríamos ter sido chamados de cristãos. Nós deveríamos ter continuado a ser chamados de discípulos. Porque cristãos, muitos usam essa nomenclatura, eu sou cristão. Usam esse nome e tem até o cristão nominal, tem o não praticante, o praticante tem essas divisões. Agora, o discípulo é aquele que caminha. O discípulo é aquele que conhece. O discípulo é aquele que ouve e pratica as palavras do seu mestre. Então ele está trazendo aqui esse ensinamento acerca do perdão para os discípulos, aqueles que caminham com ele, aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Todos aqueles que um dia já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus são seus discípulos. Nós, que nos reunimos aqui como corpo de Cristo, somos discípulos do Senhor e precisamos observar as suas palavras acerca do perdão, porque não existe cristianismo sem perdão. Mas como tratar aqueles que nos ofendem? Se olhando para o exemplo dessa missionária, dessa senhora que tanta dificuldade teve para perdoar alguém, como tratar então aqueles que nos ofendem? Não é fácil, mas o Senhor Jesus tem um ensinamento aqui para nós, e Ele nos mostra a partir do versículo 15, acompanha comigo a leitura. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O primeiro passo para tratar as pessoas que nos ofendem, tratar dos corações principalmente, não de um simples tratamento teórico, mas tratamento do coração, é esclarecer todas as coisas. Nós precisamos esclarecer as coisas, expor aquela ofensa. Quantos de nós aqui que temos mágoas enraizadas no nosso coração? Quantos de nós aqui que temos ofensas lá do passado que ainda não foram tratadas no nosso coração? Então nós precisamos expor a situação, nós precisamos trazer as claras, porque não há trevas para aqueles que seguem o Senhor Jesus, não pode ficar nada encoberto, nós somos da luz e não das trevas. A luz de Cristo brilha nas nossas vidas, o Senhor Jesus é a luz do mundo, então Ele traz tudo para a luz, Ele esclarece todas as coisas. E quando nós somos ofendidos, quando nós somos maltratados, quando nós temos alguma situação que fere o nosso coração, o primeiro passo aqui é expor isso para a pessoa, é ir até a pessoa e falar com ela, contar para ela que nós nos sentimos ofendidos. O Senhor Jesus diz, vai até ela, vai arguí-lo entre ti e ele só. Esse ir falar com a pessoa vai evitar que nós guardemos aquele ressentimento, e esse ressentimento vire uma mágoa, e essa mágoa vire ódio, e a gente tenha então o nosso coração cheio de mágoa contra aquela pessoa, cheio de ódio contra aquela pessoa. O primeiro passo é ir até a pessoa, mas não só ir até a pessoa porque a gente precisa obrigar a pessoa a pedir perdão. O objetivo aqui não é esse, o objetivo que o Senhor Jesus traz é para que o nosso irmão seja ganhado. Então, se nós vamos até Ele, nós devemos seguir o exemplo de Cristo para ir até Ele. E ir até Ele com o mesmo sentimento que Cristo tem por nós. Porque se nós recebemos o perdão e o tratamento de Cristo, nós temos um bom exemplo de como tratar com as pessoas. Ir até a pessoa com um coração já trabalhado, com o coração transformado, com o coração preparado, para que nessa conversa transpareça então a graça de Cristo, o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo nesse momento. Não é impor para que alguém nos peça perdão, mas de acordo com o amor e a graça de Cristo, ir até a pessoa e mostrar para ela que ela pecou, que ela falhou. Não só para que a gente não tenha mágoas, para que a gente não crie mágoas, mas também ir até a pessoa para que não aconteça o falatório. Às vezes a gente não vai até a pessoa, mas a gente fica falando para os outros. E aí a situação só vai piorando e piorando e piorando e cada vez pior. Ah, mas o PC me ofendeu.
mas eu não vou falar com o PC porque vai ser difícil, então eu falo aqui para o Lucas fala para o Ícaro passa para o Padilha, e daí o Padilha vai e leva lá para o PC. E aí o que o PC vai pensar de mim? O cara está falando mal de mim. Agora, se eu vou direto com ele, eu acerto a situação. Porque o objetivo não é ficar falando do outro, o objetivo é tratar os corações, para que os nossos irmãos sejam ganhos e não afastados uns dos outros. Ir até a pessoa, esclarecer as coisas, mas com a pessoa, não para com os outros. A questão não deve virar fofoca, a questão deve virar tratamento. E o Senhor Jesus nos trata. Então, seguindo o exemplo dele, o tratamento dele, nós vamos tratar com as pessoas que nos ofendem, com as pessoas que nos magoam. É muito fácil a gente falar do outro, mas difícil é falar com o outro. A gente tem facilidade em falar dos outros. A língua, ela tem um poder, tanto para a vida como para a morte. Tanto para a bênção como para a maldição. Então, muito cuidado nesse momento, é o que o Senhor Jesus ensina. Ele fala, vai arguí-lo entre ti e ele só. O primeiro passo é esse, com o objetivo de ganhar o irmão, não de perder o irmão. Aproximar o irmão, não afastar o irmão. Refletir Cristo na vida daquela pessoa e não carnalidade. Luz e não trevas na vida das pessoas. Além disso, o texto vai do versículo 16 em diante, ele diz assim, se porém a pessoa não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. O objetivo de esclarecer as coisas, de levar então essa situação àquele que nos ofende, não é simplesmente falar para a pessoa que ela tem que me pedir perdão, ou querer impor o perdão para a pessoa, ou fazer isso de qualquer forma. Tem todo um tratamento, o objetivo é ganhar. Então, se a pessoa não me ouve, eu chamo 2 ou 3 testemunhas. Mas quem são essas testemunhas? Pessoas que têm compromisso com a palavra. Pessoas que vão estabelecer a verdade da palavra de Deus. Não pessoas que vão colocar lenha na fogueira. Pessoas que vão piorar a situação. Não, são pessoas que conhecem da palavra. São pessoas que estão debaixo do mesmo Espírito. Espírito Santo de Deus. Enraizados, firmados no mesmo Cristo. Compartilhando da mesma mensagem, do mesmo Espírito cristão. Pessoas que conhecem o Senhor Jesus, que também recebem o tratamento de Cristo dia após dia. As pessoas que nós buscamos auxílio, devem ser pessoas embasadas, enraizadas na palavra de Deus. Que têm compromisso com a verdade, que são comprometidas com o Evangelho de Cristo. E não com as suas verdades, os seus achismos. A gente não precisa do que as pessoas pensam. A gente precisa que as pessoas pensem de acordo com a palavra de Deus. E assim como nós podemos precisar de testemunhas, como o texto chama elas aqui, nós podemos também ser as testemunhas. E nós também, como testemunhas, precisamos estar enraizados na palavra de Deus. Não tem como você pedir ajuda para alguém que vai atrapalhar a situação. A gente precisa de pessoas comprometidas com a verdade do Evangelho. E se a pessoa não ouvir ainda assim, você falou com a pessoa, expôs a situação, ela não te deu ouvido, está com o coração duro. Aí você chama 2 ou 3 testemunhas comprometidas com a palavra de Deus, que vão mostrar para essa pessoa que ela precisa de um tratamento no coração dela. E ainda assim ela não dá ouvidos, ela não atende, ela está com o coração duro. Então o texto diz que nós devemos trazer a situação para a igreja. Mas ele não diz aqui, jogue no meio da congregação o assunto, leve a pessoa na frente e faça que ela confesse. Não é isso que ele está falando. Ele está falando aqui do tratamento que Deus faz na vida das pessoas através das lideranças. Os líderes que foram chamados por Deus, capacitados por Deus, foram ungidos por Deus para tratar das pessoas. Não é que eles são mais cristãos que os outros, mas eles são capacitados por Deus para esse ministério de reconciliação, de promover a paz no meio do corpo de Cristo. As lideranças das igrejas têm essa função, tratar das ovelhas do rebanho de Cristo. Então o Senhor Jesus diz, traga então a situação para a igreja,
traga essa pessoa para que a igreja ajude no tratamento dela. E ele fala assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. E agora o versículo 20, muito conhecido, nós usamos muitas vezes, ele diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse versículo não está falando a respeito de que se tiver só 2 ou 3 pessoas aqui no culto, Deus vai estar aqui. Porque a gente sabe que se tiver só uma pessoa aqui, Deus vai estar aqui. Porque Deus habita em nossos corações. Deus está em todos os lugares. Então esse texto não é sobre isso, sobre reuniões da igreja. É sobre esse tratamento. Então, se 2 ou 3 concordarem sobre essa situação, sobre esse tratamento, sobre essa ideia aqui, então assim vai ser, eles representam a vontade de Deus. Por isso que é importante que as situações que nós não conseguimos resolver, que nossas testemunhas não conseguem nos ajudar, então que seja trazido para que a liderança da igreja esteja tratando da situação. Nós somos um corpo. Nós não somos feitos para andar sozinhos, construir carreira solo. Nós somos corpo de Cristo, um apoiando o outro, um afiando o outro. O fato de nós não confrontarmos as pessoas, o fato das pessoas não nos confrontarem, é mais um atrapalho do que um auxílio. Porque quando nós não confrontamos aquele que nos ofende, aquele que peca contra nós, nós estamos privando essa pessoa do tratamento. Porque esse texto está falando de tratamento, ganhar o irmão, é a ideia que ele coloca no versículo 15. Então, quando nós somos ofendidos, há um tratamento aqui. Quando as pessoas nos magoam, nos ferem, há um tratamento aqui. Não só entre pessoas da igreja, mas na nossa família, no nosso trabalho, aonde tem um grupo de pessoas, pode existir desavenças, mágoas, ressentimentos, problemas. Mas seguindo os princípios da palavra de Deus, nós conseguimos tratar tudo. Não há nada que não possa ser tratado pela verdade do Evangelho, pela presença de Cristo, pelo auxílio do Espírito Santo. Nós vivemos aqui em comunidade e com certeza, hora ou outra, seremos ofendidos. Ou vamos ofender as pessoas. Mas todos nós precisamos desse tratamento. O primeiro passo é tratar a situação. Todos nós precisamos disso. Mas o texto segue do 23 ao 35, nós já fizemos a leitura, o texto é grande, mas eu quero olhar lá para o 35, versículo 35, ele diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Além de expor a situação, tratar da situação, esclarecer as coisas, nós precisamos fazer isso com misericórdia. É misericórdia o que não permite que nós, como pecadores, desçamos para o inferno. É somente a misericórdia de Deus que preserva o cristão da condenação, que livra o cristão da condenação. Aquilo que Davi fala no Salmo 40, de ser tirado do poço da lama, do tremedal de lama e do poço da perdição, é misericórdia. A misericórdia de Deus faz com que nós não tenhamos aquilo que nós merecemos, que é a condenação. Então esse Senhor aqui, esse rei, ele chama os seus servos que estão lhe devendo. Um estava devendo muito, uma quantia impagável para ele. Então ele pede por misericórdia. Tenha paciência que eu vou te pagar. Tenha misericórdia. E esse rei então teve misericórdia do seu servo. Agora tinha um conservo que devia para o servo bem menos do que ele devia para o seu senhor. Então esse conservo também pede por misericórdia. Agora, aquele que recebeu misericórdia não foi misericordioso. Aquele que recebeu a misericórdia do seu Senhor não foi misericordioso com aquele que lhe devia. E a dívida era bem menor. Agora, trazendo para a nossa realidade, a nossa dívida com Deus é muito grande, é impagável. Nós não temos condições de pagar a dívida do pecado. A única coisa que nós merecemos é
condenação. Se o Senhor aplicar justiça, nós merecemos condenação, punição para os nossos pecados, e a nossa dívida é muito grande. Nós temos bilhares, se não mais, de pecados na nossa vida. Todos os dias nós ofendemos a Deus. E agora, veja bem, quem nós estamos ofendendo? Um Deus santo, um Deus justo, um Deus que não erra em nada, um Deus que não peca, um Deus que não tem parte nenhuma com o pecado. Nós ofendemos diariamente. E Ele tem misericórdia de nós. Ele perdoa a nossa dívida. Ele concede o perdão para as nossas ofensas, que eram impagáveis. Agora, aqueles que nos ofendem, isso aqui, a gente já tem dificuldade de ser misericordioso. Nós queremos misericórdia, mas nós não somos misericordiosos, porque nós temos 2 pesos e 2 medidas na nossa mente e no nosso coração. Agora, o peso do meu pecado não é tanto assim. Não é tão grande assim. Não é um problema tão grande. Ah, mas eu só fiz isso. O que eu faço nem dá tanto problema assim. Agora, o que ele fez para mim é imperdoável. Eu não perdoo. Eu não aceito mais essa pessoa na minha vida. Por quê? Porque nós temos dificuldade para perdoar. Aquilo que nós fazemos, a gente tem a tendência de diminuir. O nosso pecado a gente diminui. Agora, o do outro é escândalo. O do outro não tem perdão. O do outro é impagável. Nós queremos a misericórdia de Deus, mas quando nos ofendem, nós não somos misericordiosos. Nós temos dificuldade de tratar aquela pessoa com o mesmo amor que Deus nos trata, com a mesma graça e com a mesma misericórdia que Deus nos trata. Esse é o nosso coração duro de lidar, difícil de tratar. Somente o poder do Espírito Santo pode quebrantar o nosso coração. Somente a graça de Deus pode transformar a nossa vida. Somente o amor de Deus pode transformar o nosso coração. E só assim nós vamos então ser misericordiosos. Quantas e quantas pessoas carregam ofensas do passado no seu coração? De quando era uma criança. Leva a mágoa dos pais, leva a mágoa dos irmãos, leva a mágoa dos amigos. O ressentimento vai acompanhando a pessoa por toda a vida. E a pessoa fica amargurada. E a pessoa não aceita a presença do outro no mesmo lugar. Mas quando o perdão de Cristo vem sobre a nossa vida, não tem como não perdoar. Alguém que foi muito perdoado, também perdoa. Alguém que reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, perdoa os outros. Lembra, não tem como existir cristianismo verdadeiro sem perdão. Agora, o texto está dizendo, se nós não formos misericordiosos para com os outros, o nosso Pai não está obrigado a ser misericordioso para conosco. Nós sabemos que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs, e que não há pecado que não possa ser perdoado, inclusive esse. Mas a questão é que o coração das pessoas é tão duro, mas tão duro, mas tão duro, que a gente volta para esse versículo aqui, que às vezes é preciso considerar como gentil e publicano. O perdão do Senhor alcança a todos, mas o coração duro precisa ser quebrado. E para ser quebrado precisa de uma grande pancada. É como uma rocha, muito dura. Então, quando nós temos o nosso coração muito endurecido, ou quando as pessoas que nos ofendem têm o coração tão endurecido, o texto vai dizer, considera publicano pecador, porque um cristão mesmo, aquele que está em comunhão com o Senhor, perdoa. Aquele que está em comunhão com Cristo, que entende o que Cristo fez por ele, esse é misericordioso, esse perdoa. Esse aceita o pedido de perdão, esse concede perdão e reconhece quando precisa pedir perdão também. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos olhar para o que Cristo tem nos dito aqui e tratar das coisas, não deixar as coisas ficarem para trás, para que o nosso coração seja tratado, para que o coração do outro seja tratado. Nós precisamos ser misericordiosos para aqueles que nos ofendem. Já pensou se a Corey, ela não tivesse perdoado aquele homem?
Será que a fé dela não teria sido questionada por ele ou pelas pessoas que estavam olhando? Como assim alguém que é tão perdoada, que foi poupada por Deus, que teve a sua vida preservada, não consegue conceder perdão àquele que causou mal para ela? A nossa fé pode sim ser questionada, e nós devemos questionar a nossa fé quando nós temos dificuldade de tratar os outros com misericórdia, porque a nossa vida é totalmente dependente da misericórdia de Deus. Existiu um pregador chamado Jonathan Edwards, e ele disse que a única coisa que impede que o chão se abra e nós desçamos as labaredas do inferno é justamente a misericórdia de Deus que sustenta esse mundo. É a misericórdia de Deus que me sustenta, que te sustenta, que sustenta a nossa vida. E ele disse que essa misericórdia está como que por um fio de cabelo. E um dia a medida da ira do Senhor vai se encher e Ele vai derramar essa ira. Mas enquanto nós vivemos aqui, nesse tempo, o ano aceitável do Senhor, que a palavra de Deus diz, o tempo de ser alcançados e de ser instrumento de Deus para alcançar outras pessoas, nós devemos seguir o ensinamento da misericórdia. Misericórdia para com aqueles que estão ao nosso redor. Misericórdia para com aqueles que nos ofendem. Misericórdia, porque é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Além disso, versículo 21 e versículo 22, vem a pergunta de Pedro. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro estava tendo dificuldade para entender o que Jesus estava ensinando aqui. Veja, o Senhor Jesus traz todo o ensinamento do versículo 15 ao versículo 20. E Pedro ainda não tinha entendido. Aí o Senhor então conta mais uma parábola. Por quê? Qual era a dificuldade de Pedro? Pedro vivia no tempo do olho por olho, dente por dente. Era a visão que Pedro tinha e que os discípulos tinham, que os judeus tinham, lá de Levítico. Só que era uma interpretação errada desse texto de Levítico. Porque o Senhor sempre deixou claro, desde o tempo que Deus tratou com Adão, que é a graça de Deus que salva e que perdoa. Por isso que o Senhor Jesus, em Mateus 5, 38 e 39, ele vai tratar essa ideia que os judeus tinham. E ele vai dizer assim: Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Eles viviam na ideia do olho por olho. Se você me ofendeu, eu vou te devolver na mesma moeda. Se você falou contra mim, eu falo contra você. Se você me feriu, eu vou te ferir. Entende? Era essa a visão deles. Agora o Senhor vai dizer: eu, porém, vos digo. O Senhor Jesus não está desconsiderando o que foi falado lá em Levítico. Ele está reafirmando, mas trazendo o ensino correto. Então, se você foi ferido, se você foi magoado, tudo que o Senhor Jesus está falando aqui vai te conduzir ao perdoar 70 vezes 7. Se você compreender a importância de tratar o coração do teu irmão, de ganhar o teu irmão, se você compreender a importância da misericórdia, você vai conseguir chegar no perdão. Só assim nós chegamos no perdão. E é um perdão perfeito. Não precisa nem fazer o cálculo. A questão não era os números usados por Jesus aqui. É o que eles representam. Eles representam perfeição. Então o que o Senhor Jesus está querendo dizer para os seus discípulos, para os seus seguidores? Quantas vezes nós temos que perdoar as pessoas? Todas as vezes que essa pessoa nos ofende. Pode ser 7, pode ser 10, pode ser as 400 e tantas vezes, pode ser 1000 vezes. É difícil? Claro que é. A pessoa é reincidente, a pessoa te magoa e te magoa de novo, e te magoa e te ofende, e você se comporta como? O mundo aí fora fala que isso é ser bobo. Mas você é bobo, vai perdoar de novo? Mas a gente não anda no curso desse mundo, a gente anda de acordo com a verdade da palavra de Deus.